Nessa semana na Netflix... Já caiu lá atrás. Você vai sair do foco. Não. Nessa semana na Netflix está estreando um documentário chamado A Vida em Mim. É um documentário de 40 minutos, ganhou alguns festivais e que fala sobre uma coisa que muita gente não conhece, que é a síndrome da resignação. Se você não sabe o que é isso, quer saber sobre esse documentário, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante pra gente. Você também pode aí ativar o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí com seus amigos, compartilha no Zap Zap, com o tio do pavê, enfim. Compartilha com todo mundo porque a gente tá precisando de dinheiro. Então, como eu falei lá no começo desse vídeo, é um documentário curtinho de 40 minutos que mostra aí a luta de várias famílias que têm crianças que sofrem da síndrome de resignação. Antes de qualquer coisa, é preciso então contextualizar para você que ainda não viu o documentário ou já viu, você já sabe do que eu tô falando no caso, é que essas crianças, essa síndrome, né, ela atinge mais crianças que sofrem um grande trauma na vida e elas vão perdendo a vontade de fazer coisas, né? De repente elas não querem mais andar, não querem mais comer, não querem mais beber e de repente elas vivem num estado semi-vegetativo. Elas só passam o tempo todo dormindo, elas não querem interagir com mais ninguém. É por isso que se chama síndrome da resignação. E ela atinge geralmente pessoas que realmente passaram por esse grande estresse, né? E neste caso, deste documentário, mostra filhos de refugiados que fugiram para a Suíça. E lá tá tendo um surto desse tipo de síndrome. Mas diferentemente do que parece quando você vê o trailer ou qualquer coisa assim, esse documentário ele não quer investigar as causas dessa síndrome. Ele quer, na verdade, acompanhar a rotina dessas famílias que já estão no lugar na qual elas não pertencem, né? Elas não sentem que pertencem a esse lugar e ainda tem que lidar com a crise, né, familiar que gera, obviamente, por conta dessa síndrome nas crianças. Então, por ser um documentário bem curtinho, as pessoas podem se enganar achando que não dá para se envolver bem com a história. É um engano muito grande, porque na verdade você acaba se importando com essas crianças, você se importa com os pais dessas crianças que sofrem duplamente, tanto pelo fato delas terem saído da sua terra natal, onde geralmente, né, no caso desse documentário mostra assim pessoas que vieram de lugares que estão em guerra, que supostamente deviam proteger essas pessoas, países, né, que deviam dar proteção para essas pessoas, mas faz com que elas precisem sair de casa, sair desse país e procurar abrigo em outro lugar. As crianças acabam traumatizadas por conta de tudo que elas veem no país natal e acabam entrando nessa síndrome da resignação, que é uma coisa rara, mas que pode acontecer com qualquer um. Não precisa ser somente com os filhos de refugiados. Qualquer pessoa que passe por um trauma, sendo criança, geralmente ataca crianças, como eu disse, mas qualquer pessoa pode sofrer dessa síndrome de resignação e é uma coisa que não prejudica só as crianças, mas prejudica a família como um todo, porque é muito triste você ver uma criança que não quer mais reagir, ela não quer mais viver, ela não tem mais essa vontade de interagir com as outras pessoas, de andar, de correr, de brincar e tal. É uma coisa que realmente corta o coração de se assistir. Nossa, é bem complicado. E o documentário só consegue chegar a esse nível emocional porque ele é muito bem dirigido, é uma dupla que dirige, e é uma coisa assim que toca fundo na alma, mesmo com pouco tempo de tela. É uma coisa que faz com que a gente se importe com essas pessoas, se importe com essas histórias, e não só isso, a gente também aprenda sobre a questão da síndrome, né, de resignação, e também aprenda um pouco mais sobre refugiados, sobre as pessoas que saem das suas terras e vão procurar abrigo em outros lugares. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, na sociedade atual, a gente tem muito problema com xenofobia, que aqui no Brasil nunca teve uma coisa muito acentuada nesse sentido, mas está havendo agora, é a questão de não querer mais aceitar refugiados. Você vê aí o problema dos venezuelanos, né, estão querendo tentar a vida no Brasil, que tá ruim, mas tá melhor do que na Venezuela. Você vê que tem muita gente querendo barrar essas pessoas, querendo que elas voltem pro seu lugar e tal, e não pensa nas consequências, não só para aquele indivíduo, mas como família. Geralmente aquele cara que está tentando viver aqui, pagando as suas contas, vendendo meia na rua. Aqui em São Paulo tem muita gente que vende coisas, bugigangas, vende bugiganga na rua e tal. Essas pessoas têm famílias, as pessoas estão tentando sustentar as suas famílias. A gente hoje, né, eu falo de uma forma bem generalizada mesmo, porque então a gente como sociedade, a gente só vê
aquela pessoa e a gente acha aquilo inconveniente, mas não pensa no que tem por trás. E é uma coisa que esse documentário mostra também, mesmo que de uma forma bem superficial, porque o foco tá mesmo nas crianças, mas a gente entende que a questão dos refugiados, das pessoas que fogem dos seus países e vão procurar oportunidades em outros lugares, é uma coisa grave, é uma coisa que afeta não só os adultos, mas afeta principalmente as crianças, que acabam ficando traumatizadas por conta da forma com que isso acontece. Quando você fala alguma besteira para alguma criança estrangeira, ou quando você agride, ou quando você, não só com palavras, mas também com atitudes, você vai lá e bate, sei lá, tem gente que faz isso, mas tudo isso causa um trauma que pode durar a vida inteira. A síndrome da resignação, por exemplo, é uma coisa que pode durar um mês ou pode durar a vida inteira, a gente não sabe. Depende muito de cada caso. É uma coisa bem difícil de lidar e esse documentário, apesar de curto, mostra isso muito bem. E por conta disso mesmo, é que esse documentário recebe da gente aqui a nota 9. Ele só não recebe a nota 10 porque eu acho, pra mim, na minha opinião pessoal, poderia ser um pouquinho mais longo pra estender um pouco mais o assunto, porque eu fiquei interessado na história, então eu queria que ele fosse um pouquinho mais longo. Mas ainda assim, é um documentário que vale a pena assistir e eu acho que é importante que as pessoas assistam hoje, porque realmente tem coisas ali que são ditas por essas pessoas que fazem parte, são os pais dessas crianças que fazem parte do documentário, que realmente a gente, como sociedade, precisa ouvir. Então, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece a sua audiência e a gente espera você aqui no nosso canal 5 Tons pra gente falar mais sobre filmes e séries da Netflix e futuramente, nesse mês ainda, a gente vai falar de outras plataformas também e também os lançamentos do cinema. Grande abraço pra você e fique aí com essa recomendação desse documentário curtinho, mas muito, muito necessário. Tchau!